Estamos em uma usina de concreto e juntos vamos aprender a fazer esse produto muito utilizado em construções. A receita é simples, só precisamos de um pouco de areia, pedra, água, aditivo e cimento. É como uma receita de bolo, mas não dá para comer. Vamos aprender? Então, mão na massa! Os materiais, também conhecidos como agregados do concreto, precisam passar por um processo de qualidade para que as características de cada produto sejam identificadas para depois desenvolver o produto final, que é o concreto. No laboratório, os agregados miúdos e graúdos são separados através da granulometria, que nada mais é que a medição dos grãos. Nesse ensaio, os materiais são colocados em diferentes peneiras para definir o tamanho dos agregados e o vibrador faz o trabalho. Isso faz parte do estudo de traço. 5 minutos e pronto! Importante dizer que o tamanho dos agregados influencia na trabalhabilidade do concreto. Agora, o material que ficou retido em cada peneira é pesado. Para finalizar o ensaio, os materiais são lavados e depois secados na estufa para serem comparados com o material sujo, o que também influencia na pesagem. Vamos agora para a dosagem experimental. Aqui, os materiais pesados são colocados na betoneira. O melhor concreto não é necessariamente aquele que tem mais cimento, mas sim o qual tem a menor quantidade de água para se obter a mesma trabalhabilidade e resistência. Por isso, a escolha do aditivo faz toda a diferença. E nesse caso, o polifuncional aumenta a trabalhabilidade do concreto, permitindo então uma redução da quantidade de água na mistura. Feito isso, o slump test, ou seja, o teste de consistência do concreto, é realizado e o material vai para a moldagem de corpos de prova, para posteriormente testar a resistência à compressão do concreto. Vale lembrar ainda que todos esses processos, desde o estudo dos agregados até a resistência final do concreto, fazem parte de um estudo ou desenvolvimento de um traço de concreto. Esse outro corpo de prova foi moldado na obra e aqui ele é desformado para dar início ao processo de verificação da qualidade do concreto que já foi entregue. Inicialmente, havendo qualquer anomalia, o produto não é aceito para o ensaio de ruptura. O próximo passo é seguir para a câmara úmida e aguardar o tempo de cura, que pode durar de 7 a 28 dias. O corpo de prova precisa ser uniformizado. Para isso, ele passa por um processo de retificação nas duas faces. Isso é importante para que na hora de aplicar a compressão, o resultado não seja falseado, uma vez que a força aplicada no material precisa ser igualmente distribuída nas duas áreas. Aqui a força é aplicada no material. A partir do resultado de resistência média e desvio padrão da prensa, calcula-se o FCK, parâmetro básico do concreto, e que deve ser igual ao valor definido no projeto estrutural da obra. Na usina de concretagem, o caminhão betoneira é carregado. A areia, a brita, enfim, todos os produtos que estavam armazenados nessas baias são pesados em cada uma dessas caixas, enviados para as esteiras e depois despejados no caminhão. O cimento é lançado a partir desses silos. Esses processos são automatizados e verificados na sala de controle. Caminhão à espera e os produtos em processo de homogeneização. Lembrando que durante o transporte do concreto até a obra, o produto continua sendo misturado. Estamos em uma usina de concreto
e juntos vamos aprender a fazer esse produto muito utilizado em construções. A receita é simples, só precisamos de um pouco de areia, pedra, água, aditivo e cimento. É como uma receita de bolo, mas não dá para comer. Vamos aprender? Então, mão na massa! Os materiais também conhecidos como agregados do concreto precisam passar por um processo de qualidade para que as características de cada produto sejam identificadas para depois desenvolver o produto final, que é o concreto. No laboratório, os agregados miúdos e graúdos são separados através da granulometria, que nada mais é que a medição dos grãos. Nesse ensaio, os materiais são colocados em diferentes peneiras para definir o tamanho dos agregados e o vibrador faz o trabalho. Isso faz parte do estudo de traço. 5 minutos e pronto! Importante dizer que o tamanho dos agregados influencia na trabalhabilidade do concreto. Agora, o material que ficou retido em cada peneira é pesado. Para finalizar o ensaio, os materiais são lavados e depois secados na estufa para serem comparados com o material sujo, o que também influencia na pesagem. Vamos agora para a dosagem experimental. Aqui os materiais pesados são colocados na betoneira. O melhor concreto não é necessariamente aquele que tem mais cimento, mas sim o qual tem a menor quantidade de água para se obter a mesma trabalhabilidade e resistência. Por isso, a escolha do aditivo faz toda a diferença. E nesse caso, o polifuncional aumenta a trabalhabilidade do concreto, permitindo então uma redução da quantidade de água na mistura. Feito isso, o slump test, ou seja, o teste de consistência do concreto, é realizado e o material vai para a moldagem de corpos de prova, para posteriormente testar a resistência à compressão do concreto. Vale lembrar ainda que todos esses processos, desde o estudo dos agregados até a resistência final do concreto, fazem parte de um estudo ou desenvolvimento de um traço de concreto. Esse outro corpo de prova foi moldado na obra e aqui ele é desformado para dar início ao processo de verificação da qualidade do concreto que já foi entregue. Inicialmente
Havendo qualquer anomalia, o produto não é aceito para o ensaio de ruptura. O próximo passo é seguir para a câmara úmida e aguardar o tempo de cura, que pode durar de 7 a 28 dias. O corpo de prova precisa ser uniformizado. Para isso, ele passa por um processo de retificação nas duas faces. Isso é importante para que na hora de aplicar a compressão, o resultado não seja falseado, uma vez que a força aplicada no material precisa ser igualmente distribuída nas duas áreas. Aqui a força é aplicada no material. A partir do resultado de resistência média e desvio padrão da prensa, calcula-se o FCK. Parâmetro básico do concreto e que deve ser igual ao valor definido no projeto estrutural da obra. Na usina de concretagem, o caminhão betoneira é carregado. A areia, a brita, enfim, todos os produtos que estavam armazenados nessas baias são pesados em cada uma dessas caixas, enviados para as esteiras e depois despejados no caminhão. O cimento é lançado a partir desses silos. Esses processos são automatizados e verificados na sala de controle. Caminhão à espera e os produtos em processo de homogeneização. Lembrando que durante o transporte do concreto até a obra, o produto continua sendo misturado.